O futebol brasileiro é cheio de grandes lendas e de grandes nomes do futebol mundial. A gente conhece muito dos seus feitos, de seus gols, suas carreiras. Nos lembramos até da aposentadoria de algumas lendas, como Ronaldinho Gaúcho ou Ronaldo no Corinthians, por exemplo. Mas e aí, você já viu quando foi o primeiro jogo das grandes lendas? Quando foi que nasceu os grandes nomes brasileiros no futebol mundial? Pois é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Eu reuni algumas das maiores lendas do futebol brasileiro. Não todas, porque são muitas, mas eu posso fazer uma parte 2 depois. E eu vou te mostrar quando eles começaram no futebol. Então, já se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos pro vídeo, né? Ricardo Isaacson dos Santos Leite nasceu no dia 22 de abril de 1982, no Gama, no Distrito Federal. Mais conhecido como Kaká, o ex-meio-campo foi uma lenda do futebol brasileiro e mundial. Passou por grandes clubes como São Paulo, Milan e Real Madrid. E, inclusive, foi o último brasileiro a ganhar o prêmio de melhor do mundo em 2008. Kaká iniciou sua carreira no São Paulo. Foi há 21 anos, no dia 1º de fevereiro de 2001, durante um jogo do tricolor paulista contra o Botafogo, válido pela terceira rodada do torneio Rio-São Paulo daquele ano. Torneio esse que viria a ser conquistado pelo próprio São Paulo. Kaká, aliás, que fez os 2 gols da virada do São Paulo sobre o Botafogo na grande final, dando o título ao tricolor paulista. Nosso próximo jogador é Romário, um dos maiores jogadores brasileiros de todos os tempos. Romário de Souza Faria nasceu em 1966 e atualmente ele é um político brasileiro. O baixinho foi ido pelo Vasco e teve grandes passagens pelo Barcelona, Flamengo, Fluminense, entre outros clubes. Mas foi na seleção brasileira onde ele se tornou mundialmente conhecido e está entre os maiores artilheiros da história do Brasil e do planeta. Romário ainda é considerado pela revista argentina Gráfico o maior artilheiro da história em jogos oficiais, com 768 gols. Também tem o maior número de artilharias na história. Em 83 campeonatos que disputou, ele foi artilheiro em 31 deles. Estes e outros recordes fazem parte da carreira dessa lenda do futebol. Inclusive, o tetracampeonato da Copa do Mundo de 1994, que com certeza teve muita ajuda do baixinho. Mas o seu início foi no Vasco. Romário chegou com apenas 15 anos em 1981 e por 3 anos ganhou todos os títulos das categorias de base. Sua estreia no time principal aconteceu em 6 de fevereiro de 85, no jogo do Vasco contra o Santa Cruz, válido pela Taça de Ouro, nome dado ao Campeonato Brasileiro na época. O primeiro gol do baixinho veio acontecer 6 meses depois, no jogo Vasco 6, Nova Venécia 0. Agora vamos falar do Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Luiz Nazário de Lima, ou simplesmente Ronaldo Fenômeno, nasceu em 1976 e foi um dos melhores centroavantes da história do futebol mundial. O pentacampeão do mundo, autor dos 2 gols da final, foi eleito o melhor do mundo por 3 vezes, além de ser ídolo no PSV, Barcelona, Internacional e Real Madrid. Ronaldo chegou simplesmente em 3 finais de Copa do Mundo, ganhando 2, 94 e 2002. Ele também é o 3º maior artilheiro da seleção brasileira e o 2º maior artilheiro da história das Copas, com 15 gols. Sua estreia no futebol profissional foi no ano de 1993, jogando pelo Cruzeiro, em um jogo do Campeonato Mineiro contra a Caldense, jogo que acabou 1-0 para o Cabuloso. Aliás, o gol do jogo veio de uma falta que Ronaldo sofreu. Se vamos falar de lendas, não podemos esquecer Zico, Arthur Nunes Coimbra. Nascido no Rio de Janeiro em 1953, ele foi um meio-campista considerado também um dos maiores da história, e até hoje é tido como o maior ídolo da história do Flamengo. Atuando nas décadas de 70 e 80, teve o seu ápice no rubro-negro com as conquistas da Libertadores e do Mundial, além de 3 brasileiros. Pela seleção brasileira, Zico foi destaque nas Copas de 78, 82 e 86. Arthur é até hoje o maior artilheiro da história do Maracanã, com 334 gols. Vindo do futsal, assim como a maioria dos craques brasileiros,
Zico estreou no futebol profissional em 1971, pelo Flamengo, em uma partida contra o Vasco da Gama. No jogo vencido pelo rubro-negro por 2-1, Zico deu o passe para Phil Maravilha marcar o gol da vitória. Porém, por ser muito franzino na época, ele só se firmou no time principal 3 anos depois, após passar por uma intensa preparação física e de fortalecimento muscular. Agora vamos falar de um craque da nossa geração, Neymar da Silva Santos Júnior, ou simplesmente Neymar, nascido em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, em 1992. Um dos maiores jogadores dos últimos tempos, o atleta hoje tem 30 anos e já brilhou pelo Santos e Barcelona antes de chegar ao PSG. Neymar acumula alguns recordes, como ser considerado o melhor jogador sul-americano nos anos de 2011 e 2012, além de possuir títulos da Libertadores, Copa das Confederações, La Liga, Champions League e outros diversos prêmios em sua carreira. Neymar também está próximo de se tornar o maior artilheiro da seleção brasileira de todos os tempos. Ele tem uma diferença de apenas 4 gols a menos que Pelé, porém provavelmente irá passar o rei. O início de carreira de Neymar foi no Santos, e sua estreia foi há 13 anos, no Paulistão de 2009. O então menino Ney, com 17 anos, estreou contra o Oeste, quando o placar estava 0-0. Com a camisa número 18, ele entrou no lugar de Molina no segundo tempo. Agora vamos falar de um dos maiores dribladores de todos os tempos, se não o maior, Ronaldinho Gaúcho. Natural de Porto Alegre, Ronaldo Assis Moreira, ou simplesmente Ronaldinho Gaúcho, nasceu em 1980. O ex-meio-atacante é considerado por todo o planeta não só um dos maiores da história, mas também o maior de sua geração. O bruxo venceu a Copa do Mundo, Libertadores e a Champions League, sendo o único jogador a ter estes 3 títulos ao mesmo tempo. Ronaldinho também ganhou o prêmio de melhor do mundo por 2 vezes, em 2004 e 2005. Mas Ronaldinho ficou famoso mesmo foi pela magia que fazia em campo. Não é à toa que é chamado de bruxo, sendo considerado um dos maiores ou o maior driblador da história. A carreira do mago do futebol começou no Grêmio em 1997, com apenas 17 anos, quando ele subiu para o time profissional. Mas foi apenas no dia 4 de março de 98, em um jogo de Libertadores entre Grêmio e Vasco, que o então menino dentuço da camisa 18 estreou no time titular do Grêmio. Mostrando grande personalidade, apesar do jogo enorme que entrou, Ronaldo não se intimidou e já ali demonstrava o pouco do que iria ser no futuro. E para finalizar, vamos falar do maior de todos, o Rei Pelé, que é considerado por grande parte do futebol mundial como o maior de todos os tempos. Edson Arantes do Nascimento nasceu em Minas Gerais em 1940. O ex-atacante foi eleito em 2000 o melhor jogador do século e também foi eleito o melhor atleta do século. Ele também é considerado oficialmente o segundo maior artilheiro em jogos oficiais, com 765 gols. E se contarmos amistosos, ele é o maior artilheiro da história, com mais de 1.200 gols. Entre os diversos recordes do Rei estão ser o maior artilheiro da seleção brasileira até então, com 77 gols. Pelo Santos, ele possui 2 mundiais e 2 Libertadores. Pelé também é o único jogador do mundo a possuir 3 Copas do Mundo. Sendo assim, apenas o Rei tem mais títulos que grandes seleções como a Argentina. Mas até a maior lenda de todos os tempos teve um início, e com uma média de quase 1 gol por partida, Pelé também teve os seus primeiros passos. Foi em 1956, pelo Santos, com cerca de 15 para 16 anos, em uma partida contra o Corinthians de Santo André, o Rei iniciou sua carreira. E como é digno de Pelé, no primeiro jogo ele já marcou. Apenas em 20 minutos em campo, o Rei fez seu primeiro gol. Ali, naquele momento, nascia a maior lenda de todos os tempos. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo sobre o primeiro jogo da carreira de algumas lendas do futebol brasileiro. Se você quer que eu faça de mais algumas outras lendas, comenta aí embaixo, porque tem muita gente para colocar, então eu resolvi fazer desses, mas eu posso fazer de outros, uma parte 2, uma parte 3, é só comentar aí. E deixa o seu like para divulgação do vídeo. Esse é o Traduções FC, até a próxima.